Deus é bom demais. Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Sobre a sua vida. Amém, gente? Você que está nos acompanhando online, espero que online esteja no Instagram, ao vivo, e no YouTube. Então, espero que tenha voltado o som aí, depois vocês me confirmam. Vou dar logo essa boa notícia logo na frente, ok? Boa notícia para a gente. Nós decidimos ser a melhor transmissão da Terra nos cultos online. Aí você bate palma, você fala, Altamir, que lindo, como vai ser isso? Nós vamos investir essa semana, já separamos já um valor, dá mais de 100 mil, a gente vai investir aqui nas melhores câmeras, numa mesa de mixagem de som, só para a transmissão online. Então o pessoal que vai estar assistindo online vai receber o mesmo som com qualidade que nós temos, bem equalizado, mixado, igual aqui ao vivo. Nós vamos ter a melhor transmissão de som, de imagem, vamos ter uma internet dedicada só para a transmissão, nunca mais vai cair o sinal, ok? E vamos ter um técnico somente para a transmissão online. E com isso eu quero que você traga mais gente para a igreja. Não é para você ficar assistindo de casa. Isso é para você dar como um cartão de visita para a pessoa ter fome e desejo de vir para cá. Online acontece provavelmente muitos milagres como acontece aqui. E Deus consegue alcançar também muita gente. E para Deus não tem distância, o mundo espiritual não há distância, ok? Jesus mostrou isso quando um centurião teve uma ideia de usar o poder da autoridade da palavra do Senhor para que o servo dele ficasse curado lá em outro lugar. Então nós temos esse exemplo de que espiritualmente, em qualquer lugar do mundo que você esteja nos assistindo, você pode receber da mesma unção, a mesmo ambiente que nós estamos recebendo aqui. Contudo, nós sabemos que online exige muito mais de quem está ouvindo, assistindo, porque você precisa ficar muito mais disciplinado para você realmente receber quando você está, vamos dizer assim, no seu sofá. Lembra do Didi Mocó, Sorrisal? Não. Ei, você é da poltrona? Ele chamava o pessoal da poltrona o tempo todo. Ei, da poltrona? Quem lembra disso? Os mais antigos aí, por favor, levanta a mão. Então, assim, por que ele chamava a atenção da poltrona? Porque é muito fácil você estar com a televisão ligada e, de repente, não está nem mais vendo o que ele está falando. Certo? Porque no online você precisa ter muito mais disciplina. Aqui fica mais fácil de você receber de Deus. Mas para quem não pode vir, o online é um suporte. Para quem pode vir, irmão, levanta da tua cama, pega a tua cama e anda. Ok? Essa cama possessiva de domingo. Glória a Deus. Vamos começar aqui o nosso culto. Vamos cultivar algo em nossa mente. Nós estamos nessa série poderosa para começar o ano de 2024. Nós estamos entendendo que nós não estamos apenas começando o ano, estamos começando uma nova temporada em nossas vidas. E quem realmente crê nisso, fala amém. Amém. Porque eu creio que esse ano será o início de uma nova temporada. Nós não sabemos o que pode acontecer durante esse ano, mas nós sabemos que nós estamos entrando numa nova temporada, onde Jesus é o Senhor de nossas vidas, onde as portas do inferno não prevalecerão contra essa eclésia. Amém, gente? Essa consciência, ela precisa estar diante de nós. Não importa o que acontecer, nós sempre vamos nos manter nos propósitos na temporada divina. Amém, gente? Quero ler com você 2 versículos para a gente começar. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, e João, capítulo 10, versículo 10. 2 versículos base para a gente começar a cultivar essa mensagem hoje, ok? Primeiro versículo diz o seguinte: no Velho Testamento, Moisés escreveu para o povo, e deixa eu te falar uma coisa, toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, e serve para admoestar, para corrigir, para ensinar na justiça. Toda a Bíblia, todos os 66 livros. Então, quando você vê o Velho Testamento, ele contém dentro dele princípios do reino eterno, atemporais. E esse princípio que Moisés falou aqui, ele é atemporal. E não foi só para Israel. Ele está para todos aqueles que nele crê. Ok, gente? Então, é um princípio, na verdade, para o ser humano. Deus, ele falou diretamente, através do Moisés, dizendo assim: hoje
invoco céus e terra como testemunha contra vocês. E olha que interessante. Deus, ele começa a palavra dizendo hoje. Amanhã será o seu hoje. Depois da manhã será o seu hoje. Então isso aqui serve para todos os dias da sua vida. Quem está me seguindo? E ele invocou o quê? Céus e terra. Coisas que são naturais. É o nosso ambiente. O seu ambiente é testemunha contra você. E quando eu falo contra, eu não estou falando pejorativamente, não. Eu estou falando que ele se opõe para saber qual vai ser a sua decisão. Olha o que ele diz: invoco os céus e terras como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês o quê? Coloquei o quê? A vida e a bênção e a agora. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: agora. Escolha. Agora escolha. Deus está falando com você. Escolha. Agora. É um ato contínuo. Durante a sua vida aqui na terra, você vai ter que sempre tomar decisões. Você tem que escolher. Não é Deus que vai escolher por você. Ele coloca a opção diante de você. Mas ele não exerce o seu poder de escolher. Porque Deus deu para o homem esse poder. E quando Deus te dá alguma coisa, ele não tira. Quem está me seguindo? Por que você pode crer em Deus? Porque tudo aquilo que ele fala, ele cumpre. Tudo aquilo que ele dá, ele não tira. Deus não é bipolar. Deus não se guia pelos seus próprios sentimentos. Ele domina sobre os seus sentimentos. Ele é íntegro com a sua palavra, ele é santo. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Escolham o quê? Escolham a vida. Fala de novo, escolha a vida. Quando você escolhe a vida, ele fala que não é simplesmente você que vai viver. Você não está escolhendo a vida só para você. Quando você escolhe vida, os seus filhos vão se beneficiar. A próxima geração vai se beneficiar daquilo que vai acontecer na sua vida. E se eles não se beneficiarem, o problema é deles. Eles têm que escolher também se beneficiar. Quem está me seguindo? Pula para João capítulo 10, versículo 10. O próprio Jesus, ele fala uma coisa aqui. João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: o ladrão, começa com L, né? Começa com o quê? Não é isso que está escrito ali? Não está escrito isso ali, o Instagram? O quê? Ladrão. Não é isso? Com L? Eu estou falando, por que vocês estão rindo? Eu não estou entendendo também. Ficou uma unção da alegria. Só falei que ladrão começa com L. Estou mentindo, pastor João? Não. E foi quem que falou isso? Foi Jesus, cara. Parece que o cara estava já vendo, né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham o quê? Só que não é simplesmente a vida que você conhece, é uma vida mais abundante. Se nós pegarmos a mensagem escrita no original em grego e aramaico, você vai entender que existe a diferença entre aquela vida e essa que ele fala que é vida plena ou abundante. Uma está escrita bio, a outra está escrita zoe. O que Deus está falando conosco aqui? O título da mensagem hoje é Escolha. Deus está nos dizendo que é inevitável que ao longo da sua vida você vai ter sempre que tomar decisões. Até quando você não está percebendo, você está tomando decisões. E você está escolhendo. Na verdade, o que você está vivendo hoje foi aquilo que você escolheu ontem para viver hoje. Né? Nossa vida é feita dessa lei da semeadura, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Deus nos deu esse poder. Por exemplo, se você decidir hoje, se você escolher hoje se sentir melhor, mesmo se sentindo mal, e você falar, eu vou me sentir melhor, você altera o seu sentimento. Porque você precisa primeiro decidir.
Escuta o que eu estou te falando. A nossa decisão altera os nossos sentimentos. Você está para baixo, você está down, você está com uma má notícia, você está achando que é o fim, você está achando que não vai dar mais pé. Mas se você do nada levanta e fala, quer saber? Hoje eu decido me sentir melhor. Você vai ver como os seus sentimentos vão começar a alinhar com a sua decisão. Sabe por que você continua se sentindo mal, fraco, impotente? Por quê? Porque você está decidindo assim. Tommy, mas as coisas que acontecem ao meu redor não estão no meu controle, tudo bem. Mas a decisão de como se sentir é tua. Você talvez não possa evitar o que acontece com você, mas você pode evitar o seu sentimento acerca do que está acontecendo com você. Não acontece automaticamente, você vai ter que decidir. Você vai ter que escolher vida ou morte. Vida ou morte não acontece por causa das coisas externas, acontece por causa de uma decisão interna. Bênção ou maldição é uma decisão, não é uma questão de sorte, não é uma questão de chance, é uma questão de escolha. Se você vai viver a bênção ou vai viver maldição, não vai ser Deus, não vai ser o diabo, não vai ser as coisas que estão acontecendo ao seu redor que vão decidir. Quem vai decidir é você. Está acontecendo coisas ruins ao meu redor, mas isso não significa que eu tenho que afundar com essas coisas. Estou querendo fazer uma fundação para te mostrar uma coisa hoje. Tem uma frase conhecida aí que diz o seguinte: todo vencedor é um perdedor que acertou uma vez. Todo vencedor foi um perdedor que acertou uma vez. E essa frase faz sentido, faz ou não faz, gente? Mas entenda, nós não dependemos apenas das nossas tentativas para alcançar uma vitória, uma conquista, uma mudança. Nós não dependemos apenas das nossas tentativas. Por quê? Porque nós temos o fermento do reino. Nós temos a mentalidade, a mente de Cristo. Nós temos o fermento que nos traz uma nova perspectiva daquilo que está acontecendo, daquilo que está ocorrendo ao nosso redor. Nós podemos acessar assistência divina. O fermento do reino implica na ideia de que você tem que pensar que você não está sozinho no mundo. Quem está comigo? O fermento de Herodes é o fermento da mentalidade humanista, onde a pessoa tem que se virar no 30. E deixa eu te falar, até soa como verdadeira, porque realmente nós precisamos escolher e nós precisamos tomar atitude. Contudo, nós não estamos sozinhos. Nunca pense que você está sozinho. Você não está sozinho, Deus está contigo e Ele fica torcendo por você. Em Deuteronômio 30, versículo 19, Ele fala, escolham, pois, a vida. Ele fica torcendo, vai para a vida, meu camarada, vai para a vida está na tua frente, escolhe ela. Só falar, eu escolho, vai, escolhe. Ele está contigo, Ele está torcendo, Ele está querendo, né? Os céus estão torcendo por cada um de nós. Existe uma nuvem de testemunhas torcendo por você, para que você cumpra o seu propósito, para que você alcance aquilo que Deus tem para você. Eu falei isso num debate ao vivo online, lá na rádio, né? E um dos ouvintes falou assim, como assim o céu está torcendo por mim? Deixa eu te falar, vocês são privilegiados. Todo mundo que está ligado, conectado com esse ministério é muito privilegiado. Porque eu me espanto às vezes com a mentalidade dos cristãos, de maneira geral, do afegão médio, do cristão médio. O pessoal está cheio de fermento de fariseu na cabeça. O que é o fermento de fariseu? É o fermento da religiosidade. Esse tema da escolha é tão nevrálgico, né? Só porque eu falei domingo passado, eu acho, sobre que a coisa mais poderosa na terra é a vontade do homem, não é a vontade de Deus, porque Deus deu para o homem o poder de escolher na terra. E isso é muito precioso, porque é o mesmo dom que Deus tem de escolher. Contudo, é muito perigoso, porque nós podemos escolher contra a vontade dele. Você não sabe quantas pessoas já se levantaram me xingando na internet. O mais importante na terra é a vontade de Deus. Deus é soberano, irmão. Deus é soberano. Ele tanto é soberano. Por que ele é soberano? Ele é soberano porque ele é Abba, ele é a fonte. Ele é a fonte de tudo. Nada existe sem ele. Ele é soberano. E na sua soberania, ele decidiu dar para o homem a administração da terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os filhos dos homens. Está escrito ou não está escrito? E a pessoa bota na internet, mas Jonas não escolheu. Jonas, ele teve que obedecer. Quem falou que ele teve que obedecer?
Jonas desobedeceu de cara, pagou para desobedecer. Ele continuou sabendo que está todo mundo perdendo ao redor dele, todo mundo estava perdendo por causa dele. Porque tem pessoas que andam com você que são assim, estão fazendo você perder os seus valores, só porque elas estão ali. Se você tem amizades que estão tipo, obrigando você a perder os seus valores para manter na amizade, irmão, bota na prancha e bota para fora do teu barco. Não perca os teus valores por causa de amizade de nenhuma. Quem está me seguindo? Jonas não, ele ficou lá na teimosia, caiu, foi para a barriga de um peixe. Aquele peixe nós entendemos que não era simplesmente julgamento, era a graça de Deus, porque se ele continuasse naquela água gelada, no meio do oceano lá, ele ia morrer de hipotermia, ou os outros peixes, o tubarão iam comer. Deus engoliu ele para guardar ele, para dar uma oportunidade para ele se arrepender. O peixe foi a graça, o peixe não foi julgamento. E o fato dele estar dentro da barriga de um peixe e não ter morrido também é graça, porque era para ter morrido com os ácidos gástricos do intestino delgado e depois do intestino grosso, tá? Ou então passar aqueles dentinhos, daquela picotada, virava carne moída, mas até isso você vê a graça. Aquilo que era para destruir estava aguardando ele, para ele não ser destruído por outras coisas. Mas ele passou 3 dias lá, cara. Se você fosse engolido por um peixe, na mesma hora, eu não te dou 1 minuto para você se arrepender rapidinho. O cara ficou 3 dias. Aí no 3º dia, tá bom, Deus. Tá bom. Cara, Jonas teve que escolher Deus. Teve que escolher obedecer mesmo sem querer. Jó escolheu o que aconteceu com ele, sim ou não? Sim. Eu não vou nem entrar nessa mensagem hoje. Pega lá uma mensagem que tem no YouTube já há mais de 20 anos, Inimigo Escondido. Para você entender sobre como o medo opera na vida das pessoas e como o medo está te conectando àquilo que você não quer, como o medo conectou Satanás com a vida de Jó, como que Jó fazia sacrifício de madrugada porque tinha receio, porque tinha medo daquilo que os filhos podiam fazer, e aquele medo atraiu sobre a vida dele um julgamento, por isso que Deus teve que liberar. Deus não estava tratando Jó mal. Como é que Deus vai tratar mal alguém que era fiel a ele? Deus falou para Satanás, tudo que ele tem está na tua mão. Deus só estava mostrando para Satanás algo que ele não sabia ainda, que o medo já tinha conectado Jó com todo o mal que ele tinha medo de acontecer. Mas isso é uma outra mensagem, não posso entrar nisso hoje. Mas entenda que depois que ele perdeu tudo, ele escolheu permanecer o seu relacionamento com Deus e não amaldiçoou Deus em nenhum momento. Quem está me seguindo? É escolha. Apóstolo Paulo estava andando no cavalo e no caminho de Damasco veio uma luz, ele caiu do cavalo. E aí? Ele escolheu Jesus. Porque, eu não sei se você sabe, apóstolo Paulo não era um fanático religioso, fanático da sua ideologia. Ele, quando servia ao judaísmo, e ele era discípulo de Gamaliel, era hebreu dos hebreus, o cara era bom, aplicado, estudioso, zeloso, ok? O cara, quando fazia isso, e até perseguia cristãos, ele não fazia porque ele odiava, porque essa aqui é a minha religião, essa é a sua, não. Ele fazia isso porque ele tinha certeza que ele estava certo. Ele estava fazendo para Deus. No momento que ele teve um encontro com Jesus, ele largou tudo. Ele abandonou anos e anos e anos, desde a infância, de estudo, de dedicação. E ele falou, quem és tu, Senhor? Sou Jesus, quem você percebe. Quando ele viu, o que ele fez? Ele escolheu. Tem muita gente aí que tem que cair do cavalo. Porque está com o cavalo muito alto, cavalgando nas suas vontades. Quem está me seguindo? Nossa decisão altera os nossos sentimentos. Nós não dependemos apenas das nossas tentativas para alcançar o propósito. Nós temos uma nova perspectiva, baseada no fermento do reino. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Quem está me seguindo, gente? Nós podemos acessar assistência divina. Hebreus capítulo 1, versículo 14. O autor do livro de Hebreus deixa claro, registrado, fossiilizado nas páginas do papiro, para nos dizer o seguinte: os espíritos ministradores, os anjos de Deus, não são todos eles espíritos ministradores, a qual estão trabalhando a serviço daqueles que hão de herdar a salvação? Olha o que a Bíblia está te falando. A Bíblia está falando, e a Bíblia fala sobre anjos, ok? Eu posso ministrar um culto somente falando sobre essa assistência divina que nós temos na terra. Na verdade, o pastor, que foi nosso pastor lá em Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos, ele falava o seguinte: nesses últimos dias haverão mais intensamente manifestações divinas. Manifestações de
da assistência divina através de anjos. Você, na verdade, o apóstolo Paulo nos diz e nos convoca para sermos hospitaleiros, porque muitos estão hospedando anjos sem saber. E quando eu falo hospitaleiro, não é simplesmente abrir a porta da tua casa, mas é ser receptivo, ok? E percebe, você talvez já tenha tido encontro com um anjo, sem perceber. Por que você não percebeu? Porque você pensa que todo anjo tem como é que fala aquilo? Auréola, halo, tem asinha, é louro de olho azul, cabelinho cacheado. Aí você não viu essa pessoa, você pensa que você não viu um anjo. O anjo muitas vezes pode parecer exatamente como um homem. Exatamente como você. Não interessa a cor da pele. Quem está me seguindo? Não interessa o tamanho, nem a fisionomia. Eu lembro até hoje, quando eu comecei a namorar a Rebeca, eu conheci a família dela, a gente já estava namorando, veio a família de Minas Gerais, o avô e a avó dela de Minas, maternos, né? Um casal maravilhoso, um casal com um testemunho de vida, uma família bem construída. Ele, o avô dela, foi criado, cresceu no catolicismo, a avó da igreja adventista do sétimo dia, mas ambos eram tementes a Deus. Ambos andavam na sua sinceridade, embora não tivesse todo o conhecimento que nós temos, eles andavam na sua sinceridade, eram doadores. Quando ela me conheceu, ela ficou emocionada. Eu falei, porque eu tenho good looks, né? Fica emocionada. E Rebeca, a mãe de Rebeca, falou com ela, mas o que foi? E ela, não, nada. Ela era muito discreta. Ela chorou. Depois que ela conheceu o meu pai, quando a família já estava vendo que ia casar, e a família se encontraram, né? Lá na igreja do Centro Evangelístico Icaraí, Niterói. Ela conheceu os avós dela, conheceu os meus avós, né? O negócio está ficando sério. Quando ela conheceu o meu pai, ela literalmente chorou. Eu falei, alguma coisa está errada. Quando ela me viu, ela se emocionou. Quando meu pai chora, eu falei, será que é um mau presságio, né? E aí contou uma história que ninguém sabia. Ela estava no apartamento dela, lá em Minas Gerais, no bairro de Savassi, na época era um dos melhores bairros na época. E ela, deitada na cama dela, vou contar como eu lembro, ok? Depois você me corrige. Ela deitada na cama dela, junto com o marido dela, o Nelson, o senhor Nelson Xavier, ela escuta alguém chamar a voz dela. Maurina, vem aqui. E ela foi. Ela levantou, foi até a cozinha. Chegando na cozinha, tinha um homem alto, com uma roupa toda branca. E falou com ela assim, é muito triste ver uma mãe com 5 filhos, chorando sem ter o que comer. Uma viúva com 5 filhos. E passou para ela o endereço. Ela anotou o endereço. E na sua simplicidade, ela volta para o quarto e fala assim, Nelson, eu posso pegar um motorista, passar no mercado e fazer umas compras para ajudar uma família? Aí ele, pode sim. Ele tinha uma voz fininha, pode sim, pode não. Ele é um amor de pessoa. Um cara doador, cara. Ele foi o fundador daquela empresa útil de transporte de ônibus, que você vê por aqui hoje, foi comprado pela família Barata, mas antes era dele, ele foi o fundador. E ela levantou, pegou o motorista e foi. Passou no supermercado, encheu a mala do carro de compras, parou exatamente no endereço, bateu na porta, o motorista foi lá, bateu na porta, e uma mulher com um neném de colo e mais 4 filhos atrás, chorando, sem ter o que comer, não sei há quanto tempo, abriu a porta. E ela falou, Deus mandou eu vir aqui entregar isso para você. E ainda sustentou aquela família até os filhos ficarem grandes. Até a universidade. Adventista do sétimo dia, e daí? Quem está me seguindo? Você talvez possa ficar impedido pelo conhecimento que você tem. Nós temos sempre que buscar o reino em primeiro lugar. Contudo, Deus conhece o teu coração. Você acha que Deus é limitado por rótulo de igreja? Por dogma de homem? Tem muita gente dentro de todas as igrejas aí que estão com o coração, principalmente católica também, estão com o coração sincero, buscando a Deus, achando que estão fazendo a verdade. Igual o apóstolo Paulo. Basta vir a luz que a pessoa começa a se arrepender e mudar e se ajustar. No céu a gente vai ter muita surpresa. Quem está me seguindo? E a avó dela, obrigado, Rebeca. E a avó dela, por que a avó dela chorou quando me viu meu pai? Porque aquele homem de branco que entrou na cozinha e chamou ela e deu o endereço para ela, parecia com meu pai, o rosto dele. Ela falou, parece com ele, só que era mais moreno, assim, de sol. E era um anjo.
assistência divina, deu o endereço certinho, e ela foi, apareceu para ela. Você está preparado para ter alguns encontros? Deus, Ele pode programar na sua vida? Você escolhe isso para você hoje? Você está preparado, tem certeza disso? Eu creio que eu tive um encontro com Deus, já falei isso, não vou falar de novo, mas o fato é que na nossa vida nós temos que estar conscientes e abertos, receptivos para que isso aconteça. Não é para você idolatrar anjo. Lê a tua Bíblia que tu vai ver. Sempre no Velho Testamento ou no Novo Testamento, quando o homem vê um anjo assim, com glória, ele tem a tendência de idolatrar, né? E o anjo sempre fala para ele na Bíblia, levanta, porque não posso ser idolatrado, eu não sou Deus. Ok? Então percebe, não é para você ficar buscando para uma certa idolatria. Não, só fique receptivo. Nós temos uma nova perspectiva. Você não depende só da sua tentativa para alcançar o propósito. Você tem o fermento, a mentalidade do reino. Você tem uma nova perspectiva do que pode acontecer. Eu vou entrar nisso agora. E você também tem assistência divina. Quando cooperamos com a vontade de Deus, aprendemos que Deus, Ele confirma os nossos passos. Está escrito, Deus confirma os passos do homem bom. Esse é o crescimento incremental. É uma maneira natural de crescer passo a passo. A ideia de ser passo a passo também nos traz um ensinamento de que você vai andando com equilíbrio. Porque a pessoa que está bêbada, como é que ela anda? Mas a pessoa que está sóbria, como é que ela anda? Olha o passo, um atrás do outro, sequencial, e ao mesmo tempo vai trazendo para você o quê? Equilíbrio. Passo a passo, Deus confirmar os seus passos significa que Ele vai cooperando para que a sua vida seja uma vida de decisões equilibradas, progressivas, constantes, frequentes, conscientes. Mas essa não é a única maneira que Deus proporciona crescimento em nossa vida. Deus, Ele vai junto conosco de passo a passo, confirmando os nossos passos, Ele vai nos mostrando para onde ir, andando com equilíbrio, progressivamente. Esse é o crescimento incremental. Mas não é o único tipo de crescimento que você tem quando você começa a andar com Deus. Existe um outro crescimento que nós vemos no Velho e no Novo Testamento. E Jesus modelou isso em João 10:10. Que é aquilo que nós temos falado. E eu estou batendo, uma hora vai entrar, vai registrar no teu subconsciente. Que é aquilo que nós chamamos de salto quântico. Essa palavra quântica vem da física quântica, onde eles têm uma definição de que uma partícula ela pode transitar de um lugar para outro e de repente alterar para aparecer em outro lugar, ok? Daí que veio a ideia de salto quântico ou salto exponencial. Ao invés de você ficar pulando e crescendo assim, você está aqui e de repente faz assim, ó. De repente, quem está vendo isso? Repete, salto quântico. Jesus modelou isso. Ele nos mostrou isso. Isso é possível? É. Deus quer fazer? Ele orquestra. Você só tem que ter essa consciência. E você tem que estar receptivo. E existe 3 leis que eu vou trazer para você hoje, que precisam ser aplicadas na sua vida, para você estar receptivo, para você realmente estar posicionado, para que ocorra na sua vida. E deixa eu te falar algo muito, muito importante. Os céus têm interesse que a sua vida manifeste sucesso, abundância plena em todas as áreas. Altomir, se eu não tiver sucesso no meu casamento, com meus filhos, ou no meu negócio, eu não sou uma pessoa espiritual, eu não estou andando na vontade de Deus. Não é isso que eu estou falando.
Jesus mandou todos os discípulos entrarem num barco e atravessar para o outro lado. No meio do trajeto, veio uma tempestade. Eles estavam obedecendo a Deus, sim ou não? Eles tinham entrado no barco, sim ou não? Estavam passando para o outro lado? Estavam no centro da vontade de Deus? No meio do centro do trajeto da vontade de Deus, veio a tempestade. Você passar por tempestade não é indicação que você está fora da vontade de Deus. Na verdade, quando você está no centro da vontade de Deus, aí que vem tempestade. Mas elas não podem impedir o que Deus tem para a sua vida. Elas não podem e não vão impedir você chegar do outro lado. Não vai impedir. Jesus sabia disso, os discípulos não sabiam, mas eles ficaram sabendo. Tudo que Jesus fez, e ele falou em João capítulo 10, versículo 10, para que ele veio? É a única parte da Bíblia que você vai achar registrado Jesus falando para que ele veio. Jesus não veio fazer uma igreja. Jesus veio para trazer um tipo de vida que o homem tinha perdido. Deixa eu entrar aqui. No livro de Joel, o profeta, ele apresenta Jesus como, e ele fala Deus, né, o Messias, como um remidor de tempo. Quando a Bíblia fala que Deus ele quer remir o seu tempo, ele está falando do seu tempo na terra. Contudo, ele não está dizendo que ele vai te dar mais tempo na terra. Remir não significa te dar mais. Remir, na verdade, significa fazer mais com o que você tem. Quem está me seguindo? Se Deus é o remidor do seu tempo, não significa que ele vai te dar mais tempo, mas ele vai fazer muito mais do que você é capaz de fazer, através de você, no seu tempo de vida. Quem está me seguindo? E o que isso está nos falando? Isso está nos dizendo que, nessa remissão de tempo, Deus ele arranja, ele orquestra saltos de crescimento, saltos de conquistas, de maneira exponencial, quântica. Você estava aqui, o normal é ir caminhando por aqui, subir a escada, ficou caminhando por aqui. Mas o salto que Deus orquestra, você está aqui, de repente você aparece aqui. Quem crê nisso diz amém. Existem 3 leis que eu quero deixar para vocês aqui. Algo que está intrínseco dentro de você, mas muitas vezes você não percebe. Até por causa do fermento dos fariseus, que é uma religiosidade, um fermento jogado na sua massa cefálica, né, que sempre quando você enfrenta situações, você tem a tendência de tentar explicar aquilo de maneira religiosa, buscando o culpado para você ter um motivo para reclamar, para não mudar, para continuar a mesma coisa, porque Deus quis. Quem está me seguindo? Mas essas 3 leis, ela tem que ser observada. Está em toda a Bíblia, eu vou te dar alguns exemplos. E por que precisa ser observado? Porque se você observar, tiver consciência e começar a aplicar, isso é sabedoria. Sabedoria é a aplicação desse conhecimento na sua vida. Se você fizer isso, você vai estar posicionado para a orquestração de saltos quânticos. Saltos exponenciais. De novo, deixa eu falar, os céus estão torcendo, Deus, Ele quer mais do que você quer, te elevar para um caminho que você nem conhece ainda, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, é aquilo que Ele tem reservado para você. Ele está ansioso, Ele já está reservado. Se você vai chegar lá no seu tempo de vida, depende de você, não é de Deus. Quem está me entendendo? Está caindo a sua ficha aí, fala glória a Deus. Fala, eu estou vendo isso. Teve um cara que escreveu lá no Instagram bem grande assim, eu entendi o que ele falou. É porque você precisa ouvir mais de uma vez. Porque a sua religiosidade, deixa eu te falar, o fermento de fariseu é tão forte na nossa cabeça, que muitas vezes a gente escuta uma coisa de Deus e a gente rejeita. Porque você prefere defender a sua religiosidade do que aceitar o que Deus está falando. Você vai se espantar muita coisa, se você andar com Deus mesmo, você vai se espantar o quanto que Deus é prático e funcional, e nada religioso. Aliás, se você chegar no céu, você vai ver que no céu não tem igreja, tá?
Jesus não veio fazer a igreja porque Adão foi o primeiro modelo, é um homem perfeito, antes do pecado, lembra? Você viu o primeiro mandamento que ele falou no versículo 28, capítulo 1 de Gênesis, para Adão? Ele falou assim, olha Adão, depois que ele os abençoou, ele disse para Adão, abra uma igreja, busque membros, cresça essa igreja. Foi isso que ele falou? Como é que Adão se relacionava com Deus? Não tinha igreja, cara. Então você está me dizendo que eu sou igreja em casa. Eu posso ir para o shopping, e lá no shopping eu posso glorificar a Deus. E boto meu filho naquele parquinho ali, é o DI. E pego um McDonald's, ali é ceia, com suco de uva. É isso que eu estou dizendo, irmãos? Para que existe a igreja institucionalmente? Aquilo que Jesus mencionou nos evangelhos, falando sobre eclesia, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha eclesia. Aquilo é uma declaração de um imperador, de um rei. Eu já falei para vocês, mas não vale a pena falar de novo, né? Aprendi isso com meu amigo, mentor Miles Monroe. Eclesia é uma palavra originalmente pensada pelos gregos, que vieram um pouco antes de Jesus, né? Já estavam mudando a mentalidade, porque todo o Império Romano tinha já absorvido toda a filosofia, a mentalidade grega, e já estava espalhando para o mundo, certo? Até hoje, nós somos diretamente influenciados pela mentalidade grega. Todo o sistema acadêmico, desde que você entra no jardim de infância, até uma pós-graduação que você faz em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos, Brasil, França, onde você quiser, tudo é mentalidade de homens mortos. Toda academia, mundo acadêmico, veio da mentalidade desses homens que pensaram uma sociedade. E nesse pensamento, eu não sei bem quem, mas estava lá entre Platão, Aristóteles, Pitágoras, sei lá quem, eles pensaram em uma casa. Essa casa chamada eclesia, que iria aproximar o povo do rei e a vontade do rei para o povo. Porque era muito distante o rei do plebeu. E eles pensaram numa casa. Quando os romanos dominaram toda a Grécia, eles pegaram essa ideia e mudaram o nome de eclesia para senado. Originalmente, a palavra era eclesia, da onde vem a etimologia da palavra igreja. Quando Jesus disse em grego e aramaico, registrado nos evangelhos, as portas do inferno, do lugar dos mortos, não prevalecerão contra a minha eclesia, ele estava mencionando o que os gregos pensaram, para que o povo pudesse entender o que ele estava falando. Ele estava dizendo o seguinte, eu como um rei, tenho uma casa, vou fazer uma casa de poder, para aproximar a minha vontade a todos, e aproximar todos a mim. Quem está entendendo isso? A igreja nasceu com um propósito. Ela nasceu com um propósito. Qual o propósito? Consertar o que o homem tinha quebrado. Adão quebrou lá no jardim. Na plenitude dos tempos, passaram-se 4.000 anos, Jesus se encarnou. Deus se encarnou e se tornou Jesus. Quem está me seguindo? Você entende o propósito da encarnação? Eu já preguei sobre isso. Depois de tempos em tempos, eu vou sempre falar com vocês sobre isso, ok? Como Deus agiu de maneira legal. Deus sempre age de maneira legal, legalmente. De acordo com a lei que Ele mesmo criou e que rege todo o universo visível e invisível. Quem está me seguindo até aqui? E o homem que Ele tinha dado autoridade na terra, quebrou e passou a autoridade para o inimigo. De mestre, virou escravo. Quem está me seguindo? Adão era o mestre desse mundo. Ele virou escravo do diabo, quando ele se voltou contra Abba, contra o Criador. Quem está me entendendo? Passou-se 4.000 anos. Não vou entrar na teoria por que Jesus só nasceu depois de 4.000 anos. Mas nós temos pistas na Bíblia que nos mostram por quê. O fato foi que Jesus apareceu, e quando ele aparece em cena, a única menção que ele fala sobre a igreja é essa. E ele fala eclésia. Depois você procura lá em grego, original da palavra pregada, você consegue hoje no Google, muito fácil.
E você vai perceber que ele mencionou essa palavra porque é uma mentalidade de um rei. Eu preciso de uma casa de poder para me aproximar o povo de mim e a minha vontade do povo, porque algo foi quebrado. Então, a igreja, ela tem um propósito, ela teve um dia para nascer e ela vai ter um dia para acabar. Quem está me seguindo? A igreja nasceu no dia que Jesus saiu da terra e vai acabar no dia que ele voltar. A igreja nunca houve no passado. Você não vê Moisés tentando evangelizar Faraó. Primeiro que não tinha boas novas para dar. Segundo que não existia isso. Quem está me entendendo? Os homens que no passado tiveram aliança com Deus foi porque eles buscaram Deus. Aquilo não estava disponível para todo mundo. Hoje está disponível para todo mundo. E tem muita gente que não está aproveitando. E o nosso trabalho é tentar aproximar o povo do rei e a vontade do rei para o povo. O trabalho da igreja é fazer isso. O trabalho da igreja e os 5 pilares, né, os 5 chamados ou cargos e ofícios. Ele, Efésios capítulo 4, ele deu está falando de Jesus, para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses 5 pilares que tem a sua representação quando nós lemos nos evangelhos, né? Quando Jesus entrou num lugar, a Bíblia fala que tinha um caminho das ovelhas. Naquele caminho das ovelhas tinha uma porta. Uma porta abria para a entrada das ovelhas. E no final daquele caminho tinha um tanque de água. A água representa o Espírito Santo. Em cima daquele tanque tinha um teto sustentado por 5 alpendres, 5 colunas. Aquilo era a representação da igreja, do que iria acontecer em breve. E o interessante é que aquele lugar chamado Betesda, onde tinha aquele tanque, era um lugar onde estava cheio de cegos, mancos e paralíticos. A Bíblia deixa claro que no lugar onde representação da igreja, ali dentro tem muitos cegos, mancos e paralíticos. Se você trouxer essas debilidades físicas, fazendo uma analogia para a sua vida hoje, você vai entender o seguinte: o que é um cego? Um cara que enxergava e perdeu a visão. Tinha visão e perdeu. O que é um manco? É um cara que está andando torto. Ele até anda, mas está torto. Né? Então, um pé está raso, está fundo. O que é um paralítico? Era um cara que andava e não anda mais. Atrofiou. Ele estava andando, mas ele parou de andar. E olha que interessante, esses 3 tipos de pessoas estão dentro da igreja. Pessoas que estavam andando na vida e de repente parou de andar. Tem pessoas que estão andando, mas estão andando torto. Está em Betesda. E tem pessoas que tinham visão e perderam. Vista é uma função dos olhos, visão é uma função do coração. Quando eu digo para você perdeu a visão, é que você está sem perspectiva do futuro. Quem está me seguindo? Jesus entrou naquele lugar. Quantas pessoas foram curadas, com a vida transformada? Quantas? De acordo com o registro bíblico dos evangelhos, quantas pessoas receberam? Estava todo mundo ali esperando a movimentação das águas. Porque rezava a lenda que descia um anjo dos céus, mexia a água, o anjo vinha com aquele colherzão de madeira grandão, dava uma voada ali, ficava voando assim, fazia assim, dá aquela mexida nas águas. Né? O anjo, quando mexia nas águas, o primeiro que pulasse ali ficava curado. Engraçado estar falando sobre esses textos, eu nem peguei esse texto para ler para vocês, mas a Bíblia fala que todos estavam esperando a movimentação das águas. Todos estavam esperando. Estavam o quê? Jesus chega em cena e a Bíblia fala que ele viu um. Por que ele viu só aquele, eu não sei. Um dia você pode perguntar para ele, se você quiser. Mas o fato que ele viu aquele cara, perguntou quanto tempo ele estava deitado ali, quanto tempo ele já tinha parado de andar. Falaram, 38 anos. Aquele homem tinha mais tempo de vida deitado numa maca do que Jesus tinha de vida na terra. Jesus chega para aquele homem e faz uma pergunta para ele. Qual foi a pergunta que Jesus fez? Jesus chegou para ele e perguntou assim, ei, deixa eu te falar uma coisa. Você quer ser curado? A primeira coisa que a gente tem que identificar é o seguinte, gente, aquilo era um símbolo, era um exemplo da igreja hoje.
Engraçado, Jesus entrou e a maioria, ninguém conhecia ele. Você vê como é que está a igreja, hein? Jesus chega, ninguém sabe quem ele é. Porque eles estavam muito ocupados adorando outra coisa. O que eles estavam adorando? Superstição. Dogma humano. Jesus chega e pergunta para ele, você quer ser curado? Ele responde para Jesus dizendo o seguinte, olha, eu até quero, mas não tem ninguém que me ajude. Eu não sei se você já orou assim. Senhor, não tem ninguém que me ajude. Eu sei que aqui ninguém nunca orou assim dessa maneira. Mas tem outros lugares por aí que as pessoas oram assim, Deus, eu preciso de ajuda. Não tem ninguém que me ajude a me levantar e me jogar lá na água, porque se o anjo mexer aí, sempre vai ter alguém para pular na frente. Se você for ler esse texto, você vai perceber que Jesus, ele nem entrou na questão. Ele não falou de anjo, ele não falou de água, ele não falou para a água mexer. Quando o homem falou aquilo para ele, ele desconsiderou o que o homem falou, porque tem muita oração que você faz para Deus que Deus está desconsiderando. Porque não está baseado no seu relacionamento com Ele, não está baseado naquilo que Ele está perguntando para você, está baseado na sua expectativa formada num dogma de uma religiosidade que você imagina que deve acontecer. Tem muita oração sua que pode jogar fora no lixo. E Jesus nem dá bola para aquilo que Ele falou e fala o seguinte, levanta, pega essa tua maca e anda, vai. E aquele homem ouviu aquilo, Jesus falou 3 coisas, levanta, pega a maca e anda. Aquele homem ouviu aquilo e fez essas 3 coisas. Ele levantou, pegou a maca, interessante, e começou a andar. Mas eu quero que você lembre da pergunta que Jesus fez para ele. Jesus não perguntou para aquele homem se ele tinha fé para ser curado. Jesus não perguntou para aquele homem se era vontade de Deus ser curado. Jesus não perguntou àquele homem quanto tempo ele precisava ficar ali para ser curado. Ou Jesus nem mencionou o tempo para ele, embora soubesse. Mas Jesus fez uma pergunta. Qual a pergunta que ele fez para aquele homem? Você quer? Porque na terra não existe poder maior do que a vontade do homem. Porque se ele não quisesse, ele não ia levantar. Ele precisava querer para levantar. Todas as outras pessoas que estavam ali ao redor talvez não quisessem Jesus. Estavam mais de olho naquela água se mexer. Porque está mais de olho na superstição do homem do que no próprio Jesus ali encarnado em pé no corredor. Aquele homem estava há 38 anos sem andar, e de um minuto para o outro ele começou a andar. Salto quântico. Ele saiu da paralisia para ser um andarilho. Quem está me entendendo? E Jesus ainda falou para ele o seguinte, pega a tua maca e leva contigo. Poxa, eu não quero nem mais saber dessa maca, mas por que ele mandou pegar a maca, né? Testemunho. Para você mostrar para todo mundo que aquilo que te dominava e te prendia, agora você domina sobre ele, você que carrega aquilo que te carregava. É para mostrar para todo mundo que você carrega aquilo que te carregava. Que quem tem poder na sua vida agora não é mais a maca, é você sobre ela. Quem está me entendendo, gente? Mas ele teve que querer, sim ou não? Ele teve que abandonar a ideologia de superstição dele, daquelas águas, daquele tanque, daquele anjo, sim ou não? Então vamos entrar nas 3 leis bíblicas. A primeira lei, quem quiser anotar, anota isso aí. Eu sei que você pode assistir através do YouTube, das mídias sociais e anotar de novo, mas é sempre bom você anotar na hora. Por quê? Porque a exposição da palavra de Deus traz luz e entendimento até as pessoas mais simples. Mas você não absorve todo esse entendimento de uma vez só. Você ouvindo, você absorve talvez 30%, 38%. Mas se você ouvir e escrever, você aumenta isso para 60% de absorção de conhecimento. Primeira lei. Aquilo que nós chamamos da lei dos ajustes. A lei dos ajustes é uma lei, gente, que não pode ser negligenciada. E você tem que entender isso hoje. Se você não estiver disposto a ajustar
algumas coisas na sua vida, você não será capaz de se elevar. Jesus perguntou para aquele homem: você quer? Quando Jesus perguntou isso, ele estava mostrando que ele vai precisar fazer ajustes. Ajusta a sua maneira de tentar receber algo de Deus. Ajusta a sua maneira de tentar ter um relacionamento com Deus. Para de ficar pensando em anjo descer, ficar esperando as coisas acontecerem. De maneira muito religiosa, muito sobrenatural. Quem está me entendendo? Decide hoje, ajusta hoje. Começa a fazer alguns ajustes. Escuta o que eu vou te falar, anota essa frase aí. Isso vai te ajudar muito ao longo da tua vida. Escreve assim: algo que queremos. Algo que queremos ter, geralmente, está do outro lado do que não queremos fazer. Algo que queremos ter, geralmente, está do outro lado do que não queremos fazer. Às vezes, o tesouro que você procura está numa caverna que você tem medo de entrar. Quem está me seguindo? E para isso, você tem que abraçar a ideia, muitas vezes, de ser mais flexível. Porque uma das coisas que nos traz mais rigidez é a religiosidade. O seu inimigo não quer que você seja flexível. Autonomia flexível, explica direito isso. Boa pergunta, deixa eu te explicar. Tem uma passagem que eu gosto muito na Bíblia, em 2 Reis, capítulo 5, que diz acerca de um homem chamado Naamã, um general da Síria, que creu em Deus por causa da palavra de uma menina. Creu tanto que passou aquela fé para o rei dele. Ambos creram, homens que não tinham aliança com Deus, começaram a crer no Deus de Israel. Creram mesmo, a ponto de pegar uma maior oferta que ele tinha, e pegar os seus todos empregados e ir até lá, para ter um encontro com um divino. Foram até Israel, chegaram na casa do profeta, onde falou que tinha Deus, veio com toda a fé, com toda a boa vontade, e você sabe a história, sabe o que aconteceu. Quando chegou diante da casa do Eliseu, o profeta, ele nem foi atender a porta, mandou um jovem, que trabalhava para ele atender e falar com ele. Ele ficou irritado com aquilo, porque não foi da maneira que ele pensou. Ele queria mais honra, ele queria um reconhecimento, ele queria algo bom, mas a palavra que veio para ele de Deus, veio confrontando a mentalidade dele. A palavra que veio de Deus para ele foi o seguinte: desce 7 vezes no Rio Jordão, que era um rio sujo, barrento. E ele tinha lepra no seu corpo, hanseníase. Tinha lepra. Ele estava doente. E ele falou: cara, eu não vou botar meu corpo doente numa água suja. Lá na minha terra, na Síria, tem rios muito bonitos, Farpá, rios com água clara, água limpa. Para que eu vou me limpar com água suja? Deus mandou ele se limpar com água suja. Só para provar para ele que o mistério não estava na água, meu camarada. O mistério está na tua obediência, meu filho. Não interessa o que você acha. Deus não negocia com ninguém. Entenda o seguinte: Deus é rei, meu camarada. Ele até fala com Abraão e vai falando com ele. Abraão deu uma negociada com ele, né? Mas ele foi lá porque ele era amigo de Abraão. E se o rei é teu amigo, tu tá bem pra caramba. Mas no final, ou vai ser God's way, ou vai ser the highway. Quem entendeu aí? É que não dá para falar isso em português, né? Ou vai ser da maneira de Deus, ou então tu vai catar coquinho, vai. Quem está me entendendo? Mas quem vai escolher se vai receber a vontade de Deus ou não? É o homem. Nós sempre temos escolha, é sempre vida ou maldição, vida ou morte, bênção ou maldição. Quem está me entendendo? Deus quer vida para você, Ele tem vida para você, Ele tem bênção para você, mas você tem que querer o que Ele quer para você. O problema é que muita coisa que Ele quer para você, você não quer fazer agora. Como é que eu vou me banhar cheio de doença numa água suja? Como é que eu vou descer da minha posição?
Mas Naamã alcançou aquilo que nós estamos chamando de salto quântico. Ele desceu no Rio Jordão 7 vezes. Na 7ª, ele levantou curado e com a pele toda rejuvenescida. Literalmente, a Bíblia fala isso. Novinho. Porque Deus sempre te dá mais do que aquilo que você foi buscar. E pela sua obediência, Ele nunca vai te galardoar com aquilo que você deu, nem com aquilo que você fez. Sempre vem a mais. É a natureza dele. Ele não se deixa escarnecer. Você nunca vai conseguir superar o que Deus vai fazer por você, fazendo para Ele alguma coisa. Tudo que você fizer para Deus, Ele sempre vai te superar, te dando muito mais em troca. Quem está me seguindo? Ele não se deixa zombar. Ah, eu fiz isso para Deus, Deus nunca me deu de volta. Irmão, você não conhece quem é Deus. Você fez para aparecer, você não deu para Ele. Quem está me entendendo? Então, Naamã, ele alcançou um salto quântico quando se tornou o quê? Flexível. Ele não queria descer do cavalo, ele estava rígido. Isso é um absurdo, como é que eu vou fazer isso? Não é de Deus. Como é que muda? Como é que eu chego aqui e me trata dessa maneira? Como é que ele deveria pelo menos fazer isso aqui na minha frente, fazer uma apresentação? Ele nem veio falar comigo. Isso não é de Deus. E vem essa palavra dizendo para eu descer do meu cavalo e deitar nessa água suja, desse rio sujo. É a palavra de Deus. Eu sei que você não está afim de fazer isso. Mas se você for um pouco flexível e obedecer, você vai ver saltos quânticos na sua vida. De leproso, fica limpo e rejuvenescido. Ele não passou processos de cura. Foi um salto quântico. Ele estava aqui na lepra e saiu, apareceu aqui, ó, novinho, rejuvenescido, totalmente curado. Quem está vendo isso hoje? Se você decidir viver o que Deus quer para você, inevitavelmente Ele escolherá o caminho. Quem está comigo? Então, qual a primeira lei? Lei dos ajustes. Você precisa ajustar, ser flexível na sua mentalidade. Começar a entender que não vai ser da sua maneira. Começar a entender que muitas vezes você está pensando coisas e essa frustração está nascendo porque as coisas que você pensou não aconteceu da maneira que você pensou. Entenda, a sua maneira não é a maneira de Deus. Quem está comigo, gente? Lei número 2, muito, muito importante. A lei dos apetites. Lei dos apetites, ou apetite. Escuta isso, a minha elevação é determinada por minhas ações. O que você planta, colhe. Quem está me seguindo? Mas as minhas ações são reflexos diretos dos meus apetites. Se você está com fome, o que você faz? Tu vai levantar e procurar algo comer, irmão. Tu vai dar um jeito, sim ou sim. Está com fome, você não larga tudo para comer, ou se eu não comer agora, vai dar ruim. Quem está me entendendo? Você está com fome, o que você faz? Vai lá matar o que está te matando. Quem me segue aí? Deixa eu te falar uma coisa, as suas ações estão entregando o seu apetite. Quer saber do que você tem fome? Olha para o que você está fazendo. Se você só busca a Deus no domingo, seu apetite para o reino é pouco. Porque Deus é o suficiente, mas o domingo não é. Por isso que nós somos uma igreja celular. E você deve procurar um PG, a nossa pequena guia, durante a semana, para se envolver e se plantar no solo da responsabilidade. Algo que eu acho interessante sobre a analogia do plantio é o seguinte: quando você se identifica como uma semente, a sua vida é uma semente, ok? E você é plantado no solo da responsabilidade, como dizia Miles Monroe, ok? Entenda, muitas vezes quando você é plantado, na hora que tu é plantado, parece que tu entra num lugar escuro, debaixo da terra. É num lugar sujo e escuro, e as pessoas não estão te vendo mais. Mas entenda, você não está enterrado, você está plantado. Eu só estou falando isso porque tem muita gente que está querendo holofote aí, sem antes crescer e produzir frutos. Quem está me seguindo? As suas ações entregam o seu apetite. É por isso que muitas vezes você não faz o que é certo, ou não faz o que Deus quer que você faça. Você está fazendo o que você tem fome de fazer. Para Deus elevar a sua vida de maneira que Ele quer, Ele precisa ajustar o seu apetite. Uma das maneiras que Deus ajusta o nosso apetite, sabe como é? É através da exposição.
Eu estava conversando com um casal aqui antes do culto hoje, eu mencionei sobre isso. Isso é muito importante. Você precisa gravar isso, você precisa escutar isso mais de uma vez. Você precisa anotar isso e pensar e considerar isso. Sempre quando eu falo sobre fome e apetite, a gente leva assim para coisas carnais, né, para a vontade do homem, ou coisas ruins. Mas, na verdade, muitas vezes você está com fome de fazer o que é certo. Muitas vezes você está com fome de servir a Deus. Só que você não tem perspectiva do como fazer. É por isso que Deus ele vai ajustar o seu apetite. E uma das maneiras que Deus ajusta o nosso apetite é através do princípio da exposição. Repete comigo, princípio da exposição. Já estou terminando, gente. Segura comigo a sua atenção mais um pouquinho. Isso aqui é o mais importante, escuta isso. Por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que mostra que Jesus ele multiplicou pães e peixes, aquela coisa, aquela festa, aquela coisa maravilhosa que todo mundo quer, louva a Deus e acredita em Deus quando está aparecendo pão de graça, né? Peixe de graça, Macfish, né? Aí você está lá e você está dando glória, né? Aí de repente Jesus fala para os discípulos assim, entra no barco, vai lá, passa para o outro lado, eu despeço a multidão, e em vez de ele pegar um outro barquinho e encontrar no meio do caminho, ele subiu um monte para orar. E de repente ele desceu já na quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã, ele vai até os discípulos estão no meio do trajeto, obedecendo a palavra do Senhor, e no meio do trajeto levantou a tempestade. Aí Jesus aparece andando sobre as águas. Jesus andou sobre o quê? Água. Jesus andou sobre o quê? Jesus estava andando sobre as águas. A maioria daqueles discípulos que estavam ali naquele barco eram pescadores, que era uma das fontes mais prósperas da época na sociedade, na economia local. Pesca. Pedro, então, era um pescador nato, tinha uma associação, uma cooperativa. Escuta o que eu estou te falando. Eu dei ideia para ele subir aqui quando eu falei que eu estava terminando, ok? Mas preste atenção em mim. A gente está terminando sim, mas preste atenção, porque é muito importante a sua atenção observar isso. Aqueles homens estavam acostumados com águas. Eles tinham experiência do que fazer sobre águas. Alguns deles passaram a maior parte da sua vida num barco pescando sobre águas. Quem está me seguindo? Mas eles nunca tinham visto um homem andar sobre águas. Ele sabia que você poderia pegar o seu barco, tinha barcos diferentes, poderia ter, de repente, alguém pensou em alguma prancha ali, puxar um esqui, alguém pode ter pensado nisso, ok? Mas ninguém nunca tinha pensado na possibilidade de andar sobre água. Repete comigo, o princípio da exposição. Jesus andando sobre as águas é Deus ajustando o apetite dos seus discípulos para fazer algo além do que eles estavam acostumados a fazer sobre as águas. Simplesmente porque nunca pensaram que isso poderia ser uma possibilidade. Você está entendendo por que Jesus andou sobre as águas? Ele estava mostrando para os seus discípulos, ele estava ajustando o apetite dos seus discípulos para começarem a perceber que existe algo que vocês poderiam fazer que está muito além do que você imagina que pode fazer. E eu vou fazer para te mostrar que é possível. Mas dos 12, só um teve seu apetite ajustado. Os outros não souberam administrar bem o princípio da exposição. E olha que interessante, quando você não sabe administrar o princípio da exposição, você fica exposto a um sentimento chamado inveja. O princípio da exposição serve para ajustar o seu apetite, para te provocar a começar a desejar algo que você nunca imaginou que pudesse ser possível para você. Eu nunca imaginei que eu pudesse andar sobre as águas, eu sempre trabalhei sobre as águas, eu sou um pescador, mas eu nunca pensei nisso. Então Jesus aparece para provocar você a querer também, a elevar a tua vontade. Quem está vendo isso? A elevar a sua maneira. Cara, eu posso, eu posso porque ele falou, vem. Dos 12, os 12 escutaram a palavra vem, mas só um foi. Só um teve o seu apetite ajustado.
Eles não tinham apetite nenhuma, fome nenhuma de tirar o pé para fora do barco. Mas porque Jesus demonstrou isso e disse, vem, o apetite deles poderia ser ajustado para fazer o que os 12 poderiam ter andado, até Judas. Porque a mesma palavra que serve para Pedro serve para você. O vem é para todo mundo. Quem está me seguindo? Por que a maioria não vai? Porque não decidiram ir, não ajustaram o seu apetite para querer aquilo que Deus quer. Quem está me seguindo, gente? E sempre quando você não sabe administrar esse princípio da exposição, você acaba tendo inveja de quem está usufruindo disso. Por que só ele que anda sobre as águas? Por que só Pedro andou sobre as águas? Por que eu não posso andar também? Quem está me seguindo, gente? Lei do apetite. Deus, ele expõe coisas para criar em você, ajustar o seu apetite para algo a mais. Quem está me seguindo? Existe uma maneira de fazer as coisas que você não imagina ainda que é possível fazer, e ele quer te mostrar que é possível. Tudo o que vemos na antiguidade, por exemplo, no Velho Testamento, quando a Bíblia ela é fantástica, porque a Bíblia ela mostra a vida das pessoas no passado, mostra a vida das pessoas de maneira comum, de maneira expositória. Por exemplo, quando Deus fala que Abraão estava casado com uma mulher, e a Bíblia deixa registrado que essa mulher é estéril. A Bíblia fala que eles começaram a seguir aquilo que Deus tinha para eles, sem saber para onde que ia. Ok? No meio do caminho erraram várias vezes, porque um vencedor é um cara que perdeu várias vezes e acertou uma vez. Quem está me seguindo? Ele errou várias vezes, ele mentiu. Ele disse que a mulher dele era a irmã dele para poder... Ele pensou que o cara ia matar ele, porque a mulher dele, a Sara, era muito bonita. Com certeza era muito bonita. Ele pensou, vai forçar. Quando chegou no Egito, falou assim, esse faraó aí, esse cara vai pegar, vai forçar ela para ele entrar no harém dele. E falou para todo mundo que não era mulher dele, era irmã dele. Ele mentiu com medo. O pai da fé. Se arrependeu depois. Porque errar não é errado é você continuar no erro. Ele se arrepende, acontece aquilo tudo. Graças a Deus, eu creio que Deus deu ali um livramento, né? Porque se você pegar no livro de Esther, você vai ver que todas as mulheres que entravam para um harém, elas tinham que passar um período de mais de 1 ano e meio se purificando, antes de se apresentar ao rei. Era o tempo que a Sara provavelmente passou se purificando. Antes de se apresentar ao rei, ele percebeu que era a mulher do cara, devolveu, aconteceu aquilo tudo lá, deu tudo para Abraão ainda saiu rico de lá, e a mulher limpinha. Quem está me seguindo? Isso é Bíblia. Agora, por que a Bíblia está expondo todos esses detalhes? Por que a Bíblia fala que ela não conseguia ter filho? Quando a Bíblia fala que Sara teve um filho com mais de 90 anos de idade, o que a Bíblia está falando com a gente? Repete comigo, o princípio da exposição. Sara teve um filho com muita idade. Isso mostra, essa exposição não é para você, não é para fazer a fofoca de que ela foi uma mãe velha. Essa exposição serve para nos ensinar ou ajustar o nosso apetite a crer que nós podemos ter a expectativa de dar luz a um sonho, mesmo quando outras pessoas pensem que é tarde demais. É tarde demais para você, não tem como ter filho. Mas a exposição da vida de Sara e de Abraão me mostra que eu posso ter uma expectativa de gerar, de dar luz a um sonho, mesmo quando as outras pessoas dizem que é tarde demais. Você está entendendo como que Deus está ajustando o seu apetite? Você na Bíblia, você nem percebe, Deus está ajustando para que você comece a ter a expectativa, comece a querer, porque se você não quiser, não tem como Ele fazer. Também Deus é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Olha só, Jesus foi para Nazaré, Ele não fez o que Ele quis. Não ajudou quase ninguém. Curou só uma dor de cabeça, uma dor de barriga, mais nada. No capítulo 6 de Mateus, Jesus fala, o seu Pai, que está nos céus, Ele sabe o que você precisa antes de você pedir. Mas no capítulo 7, Ele fala, pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei. Bate na porta e ela será aberta, porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate na porta, os anjos vão vir e vão abrir porta para você, meu camarada. Foi o rei que falou. Mas você tem que pedir, você tem que buscar, você tem que bater.
Quem está me seguindo? Na terra nada acontece se o homem não quiser. Deus quer, Ele sabe que você precisa, mas você tem que abrir a boca e falar: se és tu, Senhor, me faça que eu vá até aí. Ele fala: vem, você bota o pé e sai andando. E fala: eu vou. Mas você tem que querer. Você tem que sair do barco. Jesus não pegou Pedro no colo, irmão. Estou esperando Deus me pegar no colo, meninar. Eu sou o filhinho dele, na soberania dele. Irmão, Ele te deu autoridade nessa terra para você decidir, levantar, pega a palavra do que Ele diz, levanta e anda sobre essa palavra. Decide isso hoje. Eu sei que você já sabia, mas experimenta decidir. Lei do apetite, lei do ajuste. Se torne flexível para começar a entender o que Deus está te falando. Não vai ser da sua maneira. Tem hora que tu não vai querer, mas vai ter que descer. Tem hora que tu não vai querer entrar nessa água, mas Ele fala: é essa água que eu quero que tu entre. Lei dos apetites. Deus usa o princípio da exposição para ajustar, sem você perceber muitas vezes, o seu apetite, para você começar a desejar, a ter fome de algo que você não imaginava que era possível. Terceira lei, lei da agitação. Escreve aí. A lei da agitação is the backside of the blessing. A lei da agitação é o backside, é a contra-bênção. Mas escuta que eu vou te falar. A lei da agitação fala a respeito de uma agitação divina que vai ocorrer na sua vida. Você vai ficar agitado, vai parecer que você está insatisfeito. Você não sabe por que tu está insatisfeito. Não é de coisas materiais, é uma agitação divina dentro do seu interior. Quem está me seguindo até aqui? Você não sabe por que você está tendo uma reação diferente das outras pessoas. É uma agitação divina dentro de você, no seu interior. Quem está comigo? Quem lembra de Davi e Golias? Todo o exército de Saul, quando escutou Golias falar, o que eles fizeram? Todos se esconderam. Davi escutou uma vez, e aquilo provocou nele uma agitação. Ele ficou irritado, ele tinha 17 anos de idade, ele não tinha experiência nenhuma em campo de batalha. Ele nunca foi treinado militarmente. Ele não tinha técnicas de Krav Maga. Ele não sabia. Ninguém sabia que ele andava com Deus, e às vezes no campo ele matava os inimigos das suas ovelhas. Mas ele não teve treinamento próprio, militar, sistemático. Mas quando ele ouviu Golias falar, aquilo provocou nele uma agitação que não provocou nas outras pessoas. O exército se escondia. Aquele povo treinado, cheio de arma, preparado, se escondeu. Um jovem de 17 anos, quando ouviu, ele foi provocado. Quem é esse incircunciso para falar do nosso Deus? Nós temos uma aliança, ele não tem. Que é isso? Pessoas se escondendo. Gente, quer saber? Eu vou sozinho, eu vou matar esse gigante. Lei da agitação. Quem está me entendendo? Você vai ficar agitado. Escuta o que eu estou te falando. A agitação que você pode estar sentindo acerca de alguma situação pode indicar o seu propósito. Seu propósito é indicado muitas vezes por aquilo que está te gerando raiva. Se está te gerando raiva, você está agitado, você percebe que aquilo não é emocional, não é sentimental, mas é espiritual, é divino, uma agitação assim: meu Deus, eu tenho que resolver isso. Você está nervoso, o que é isso? É Deus já te mostrando que você foi chamado para consertar aquilo. E quando eu falo consertar, não estou falando para você obrigar ninguém a fazer o que você quer não, tá? Não é consertar pessoas, não. Consertar situações. Mas muitas vezes você fica frustrado. Deus até permite a frustração, porque frustração não é sua inimiga, é sua amiga. A frustração vai te gerar um desconforto, que você vai se levantar para fazer aquilo que está te frustrando. Quem está me seguindo? Quando você não entende exatamente como que a frustração pode ser usada para o seu avanço, ela se torna o motivo da sua reclamação. Ao invés de você reclamar do que você está tolerando, levanta e muda aquilo. Deus está contigo, você não está sozinho. Bota o pé para fora desse barco. Anda sobre a palavra dele. Quem está me seguindo? Em João capítulo 10, versículo 10, no texto que nós lemos, Jesus ele modelou essas três leis: do ajuste, do apetite e da agitação. Quando ele disse: eu vim
para te dar vida, mas não somente essa vida que você conhece, essa vida biológica, essa vida que você está usufruindo, não somente para isso que eu vim. Eu vim para te dar um outro tipo de vida, mais abundante e plena. Em grego está escrito Zoe, que literalmente significa o tipo de vida de Deus, Z-O-E, o tipo de vida de Deus, vida eterna, uma vida mais abundante, onde tem possibilidades que não tem na vida bio. É um salto quântico de vida. Quem está me entendendo? Algo que eu acho interessante é você perceber, você nunca percebeu isso, vou te mostrar isso hoje. Jesus não veio apenas, deixa eu mostrar aqui. Jesus, ele falou que veio dar vida, e as pessoas que estavam ouvindo Jesus falar que ele veio trazer a vida, já estavam vivas. Como que você fala para as pessoas que estão vivas que veio trazer vida? Quem está me seguindo, gente? Exatamente porque ele não veio trazer essa vida que você está experimentando. Se você pensa que a sua vida é boa, a bio é boa, experimenta a Zoe. Outra coisa interessante, Jesus não veio apenas salvar nós que estávamos perdidos. Quando ele falou isso, ele estava ajustando o nosso apetite para falar o seguinte: eu não vim apenas salvar vocês que estão perdidos, eu também vim salvar a vida que foi perdida. A vida Zoe, que Adão perdeu, eu vim salvá-la para trazer de volta para vocês. Está fazendo sentido? Vocês têm bio. Vocês têm essa vida biológica, mas precisam de um salto quântico para entrar em Zoe. De maneira progressiva, ninguém poderia entrar em Zoe. Ele teve que pagar o preço para você ser transferido. O que é isso? Salto quântico. Transferido do reino das trevas, transferido. Você estava aqui, você desapareceu, pum, e apareceu aqui, ó, pum, o reino da luz. É isso que ele falou, vocês foram transladados, transferidos. É um salto, não é progressivo. Ninguém pode crescer para ser santo. Ou você estava pecador e virou santo, ou você nunca vai ser santo. Quem está me seguindo? Se alguém pudesse ser santo pelas próprias obras, andando de passo em passo, essa pessoa não ia precisar de Jesus. Mas ele veio para te transferir, para te dar um salto quântico de bio para Zoe. E você se torna interiormente, no seu homem interior, a mesmo DNA de Deus, através de Jesus. Agora, santificação é outra coisa, tá? Você ter a aptidão de ser santo é uma coisa. Jesus conquistou por você. E vamos desmistificar a palavra santo. Santo não significa religioso. Não é uma palavra religiosa. Santo vem da origem, da etimologia da palavra íntegro. A pessoa que é santa significa que ela faz o que ela fala. Ela cumpre o que falou e ela se torna o que disse. É por isso, Jesus é santo por quê? Porque ele não falou que te dá vida. Ele falou, eu sou a vida. Ele não falou que te dá, mostrar o caminho. Eu sou o caminho. O que é isso? Santidade. Ele faz o que fala e se torna o que disse. Ele é santo. Quem está me seguindo? No dia que você começar a fazer o que você falou que ia fazer, você vai estar andando em santidade. Você não está andando em santidade quando você fala que vai fazer e não faz. Porque santidade é integridade, você com a sua palavra são um só. Santificação, presta atenção, você se tornar santo é um trabalho que Jesus fez por você. Está no seu homem interior, ele tirou a natureza de pecado e ele colocou a natureza de justiça, ele fez essa justiça. E todo o universo sabe que Deus fez de maneira legal. 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ok? Isso foi algo que ele fez por você, mas a santificação é algo que ele está fazendo em você todo dia. São ajustes, são essas 3 leis. A lei do ajuste, a lei do apetite, quando ele também está te expondo coisas que você pode mudar a sua cabeça, mudar a maneira de fazer as coisas. Então Jesus, ele veio e falou para pessoas vivas que iria trazer a vida. Escuta o que eu estou te falando, espiritualidade sem Jesus não te eleva ao total que você pode ser e ter através dele. Tem muita gente que está querendo se espiritualizar, melhorar, mas sem ele,
você nunca vai se tornar na sua melhor versão. Você nunca vai encontrar Zoe, a vida plena. Quem está me seguindo, gente? Jesus, ele disse que ia trazer vida não somente para pessoas que estavam vivas, mas ele falou isso também para as pessoas que estavam ali. A maioria delas eram religiosas. Você percebe? A pessoa religiosa significa que é a pessoa que está buscando elevar a sua espiritualidade. Mas essas pessoas religiosas, foi exatamente o que Jesus se referiu. Eu vim te trazer uma vida que você não tem. Porque a espiritualidade sem a minha vida, que eu venho trazer, não vai fazer você se tornar quem você nasceu para ser, ou pode se tornar. Quem está me seguindo, gente? Quem aqui está pronto para fazer ajustes na sua vida? Quem aqui está pronto para pular de bio para Zoe? Alterar o seu apetite para dar prioridade ao reino de Deus. Quem? Fala, eu decido hoje alterar o meu apetite. Pode alterar, Senhor. Se você falou com sinceridade, ele já está agindo, tá? Nascer de novo é algo que você só faz uma vez, mas santificação é um trabalho que precisa ser feito todo dia. Gente, deixa eu fechar. Tudo que nós lemos, o que Jesus fez na Bíblia, a maneira que ele viveu, tudo isso é o princípio da exposição. É ele ajustando o seu apetite da maneira hardcore. A gente via Deus ajustando o nosso apetite no passado com homens que falhavam, mas quando você olha para a vida de Jesus, você vê um homem que não falha. Você vê um homem que ele está ajustando na vida dele. Escuta, Jesus morreu para te dar salvação, mas ele viveu para te dar um exemplo. Quem está me seguindo? A vida de Jesus é uma vida que você pode ter na terra hoje. Altomir, o que você está querendo dizer com isso? Você crucificado? Não, isso aí todo mundo já é. Na internet, então, os abutres estão de olho, né? Mas escuta, a vida de Jesus, por exemplo, é um exemplo de uma vida que é resistente à tempestade. A vida de Jesus é um exemplo, é uma exposição que está te mostrando e ajustando o seu apetite para você desejar ter uma vida nessa terra, no seu dia a dia, como pai, como mãe, como empresário, como seja o que for, uma vida resistente à tempestade. Eu não estou dizendo que é uma vida que evita a tempestade. A vida de Jesus não evitava a tempestade. Mas ela era resistente à tempestade. O que isso significa? Significa que ele estava na tempestade, mas a tempestade não estava nele. Como que a sua vida pode ser resistente à tempestade? Olha para Jesus, no meio da tempestade, o que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? Dando aquela nequinha. Dando a nequinha. Eu acho impressionante, se você for fazer um estudo sobre a história de Jesus, na vida dele, o tempo que ele ficou na terra, tão pouco tempo, ele dava prioridade para a soneca. Você não podia, ele despedia, o pessoal já dava dando uma sonequinha, um descanso. Isso aí é uma outra exposição, é um outro princípio. O que ele está nos mostrando aqui? Ele está demonstrando o seguinte: Jesus veio trazer de volta o reino. Ele falou, eu vou construir um reino, mas eu não preciso destruir o meu templo enquanto eu estou construindo o reino. Eu vejo pessoas aí fora, e hoje tem muito, né? Porque essa onda de coach entrou para dentro da igreja, né? Tem até pessoas na internet que falam que eu estou muito coach. Irmão, eu nunca fiz curso de coach nenhum, mas o coach habita dentro de mim. Mas não é esse coach aí que fala essas asneiras, essas loucuras aí para ganhar dinheiro, não. É aquele que te dá e você recebe de graça. Quem está me seguindo? Porque você vê muita gente por aí, isso eu aprendi há muito tempo atrás com um homem chamado Jesse Duplantis. Nós temos um livro que nós sempre indicamos aqui dele. Em 1988 ele foi arrebatado aos céus. Eu testifico desse livro, eu li a primeira vez há muitos anos atrás, nós pegamos, traduzimos pela editora da Donep. É um livro maravilhoso, se você quiser elevar a tua mente à realidade dos céus. É bem bíblico, é bem baseado. Eu creio nessa experiência dele. Serve como uma exposição da realidade de que Jesus está voltando. Jesse Duplantis, ele falou algo que me abençoou muito.
Eu guardo isso. Eu falo para alguns grandes líderes de igrejas por aí, às vezes, quando eu tenho oportunidade, à mesa, eu falo com essas pessoas e todos ficam assim, ó, é verdade. Algo que é muito diferente do que os coaches hoje em dia estão ensinando, tá? Que é o seguinte, ele falou que uma vez ele chegou numa igreja. E esse Jesse Duplantis já está velho hoje, ele está bem velho, ele está mais devagar. Mas ele antes, mesmo com cabelo branco, já com uma idade, sei lá, 50, 60 anos, ele era trator. Ele estava pregando nos Estados Unidos inteiro, ele estava pregando todas as igrejas, estava pregando em todo lugar. Deus estava usando ele, estava sendo poderoso, uma manifestação de dons, transformação de vidas, ok? E de repente ele chega numa igreja que um jovem chegou para ele no final do culto. Entregou uma palavra para ele. E falou para ele assim, pastor Jesse, Deus me falou uma palavra, posso falar para o senhor? Ele falou assim, pode, meu filho. Deus me falou o seguinte, você é uma máquina, é um trator para desbravar a terra com o reino de Deus. E ele ficou todo alegre. Ele falou assim, glória a Deus. Continua falando, this is revelation knowledge, boy, come on, keep going. Ele está falando para o jovem, continua falando, isso aí é revelação de conhecimento, fala mais. Pois é, pastor. Deus está me falando que você é uma máquina, você desbrava, você entra. E quando você entra, você chuta o pau da barraca de Satanás onde ele está. Você abre e arrebenta com a boca do inferno todas as vezes. Ele ficou todo feliz, é isso aí. Mas Deus me falou mais uma coisa, Senhor. Deus me falou que o diabo percebeu que não dá para entrar na tua frente. Ele disse, sim. Por isso ele foi para trás de você. E ele está no teu ouvido e te empurrando, botando a mão no teu ombro, dizendo assim, continua, prega naquela também. Vai de noite, sai daí 1, 2 horas da manhã, come um pratão de comida legal aí para reforçar. Amanhã de manhã, volta para aquela consagração. Depois vai lá, prega não sei onde. Faz essa campanha aqui. E Deus está te falando que o diabo percebeu que não pode te vencer pela frente. Então ele está indo por trás porque ele quer acabar com a tua saúde. Você está construindo o reino de Deus e está destruindo o teu templo. Você está entendendo por que Jesus tirava as nequinhas de vez em quando? Quem está me seguindo? A gente vê muito coach por aí hoje em dia, querendo que você faça as loucuras sem parar, né? Vai, mas quem vai morrer é você, não é ele, né? O princípio da exposição serve para você ajustar o seu apetite. Calma, você não vai fazer sozinho, você não está sozinho nesse mundo. Não é pela força do seu braço, não é pela força e nem pela violência que você pode exercer, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Sem mim nada podereis fazer, disse Jesus. A gente tem que querer, mas é com a força dele, quem está me entendendo? É com a direção, é com a instrução dele, é da maneira dele, quem está me entendendo? A vida de Jesus é um exemplo então de uma vida resistente à tempestade. Deixa eu te falar, você pode ter essa vida hoje. Você pode ter uma vida que é resistente à tempestade. A vida de Jesus, o Zoe, o tipo de vida que ele veio trazer, é uma vida que transforma a sua fé em uma fé mais forte. E fé forte não é aquela que você ora e acontece na hora não, tá? A fé forte é uma fé longa. A fé forte é uma fé que continua crendo, mesmo quando nada ao seu redor muda, ele continua crendo, continua agradecendo, continua dizendo aquilo que a Bíblia diz, mesmo que todas as condições exteriores estejam dizendo ao contrário. Isso é fé forte. Quem está me seguindo? Fé forte não é aquela que grita, que chora, que bate no pé e rodopia e fala, me segura! Não é isso não. Nem aquela que vai repreendendo, sai, não é isso não. É fé que continua crendo no que Deus disse, mesmo quando aparece que não saiu. Mesmo quando você continua sentindo os sintomas. Quem está me seguindo? Fé forte é uma fé longa. Zoe te capacita a ter sucesso. Eu vou fechar com isso. Essa vida que ele veio trazer te capacita a você ter sucesso para lidar com o sucesso. Você tem que aprender a lidar com o sucesso. Tem muitas pessoas que estão sendo derrotadas pelo sucesso. A vitória está derrotando muita gente, porque você não estava preparado para lidar com a vitória quando ela chegou. Lembra de Pedro com Jesus no Monte da Transfiguração? Ele queria parar lá em cima e fazer 3 cabanas para Jesus, Moisés e Elias, porque ele achou que aquilo era muito bom, e realmente era, mas aquele sucesso não serve para você parar nele. Tem muita gente que parou porque teve um sucesso na vida em alguma área. Ministerial, na família, no negócio, parou ali.
Ou tem pessoas que alcançaram sucesso e se embriagaram. Embriagaram-se a si mesmas com a arrogância daquele sucesso. Quem está me seguindo? Zoe te prepara, te capacita para você lidar com o seu sucesso. Tenha sucesso lidando com o seu sucesso. Quem está me seguindo, gente? Vamos ficar de pé. Deixa eu parar. Mais do que isso seria eu, não seria Deus. Deixa eu despedir do pessoal da internet. Não, vamos esperar um pouquinho, vou te dar uma oportunidade para você ofertar ao Senhor junto com a gente aqui no Pix, ok? Essa é a hora mais importante, ou uma das horas mais importantes da igreja, não para o benefício simplesmente da igreja, mas para principalmente o seu benefício. A Bíblia diz que nós não podemos nos apresentar a Deus de mãos vazias, a gente vê isso nos exemplos do passado, quando qualquer pessoa se apresentava na presença do rei. Gente, deixa eu te falar uma coisa, quando Deus traz uma mensagem em qualquer área de nossas vidas, é uma preparação para você agir sobre ela, ok? Deixa eu te falar sobre ofertar de maneira intencional, bem rapidinho. Se você hoje está com problema com algum filho, está com problema com algum negócio, está com problema no casamento, está com problema de saúde, está com algum tipo de problema, pega uma oferta, um valor e oferta por aquilo. Você vai ver, cara, deixa eu te falar a real. Dinheiro representa vida, porque você demorou tempo da sua vida trabalhando, deu o seu suor, o seu sangue, para conseguir esse valor, essa representação monetária dessa cédula. Quem está me seguindo? Quando você pega aquilo e entrega para Deus, é o maior nível de adoração que uma pessoa pode dar para o Deus. E outra coisa, fica registrado nos anais da eternidade, até o centavo real que você dá, toda a obediência que tu faz, que você oferta, está registrado para a eternidade na tua conta. Porque tudo que você pode fazer para ter uma vida eterna maravilhosa é feita na terra, não é feita nos céus. Quem está me seguindo? É feito sob pressão aqui, onde a porta é estreita, porque está sendo pressionada pela pressão do nosso inimigo. Então você ofertar a Deus com consciência e com intencionalidade é inteligência espiritual. Aquele que semeia em espírito colhe vida. Quem semeia na carne, nos sentimentos, não, vou dar só 10, vou dar só 50, vou dar aqui uma coisa. Quem não aproveita esse momento, está semeando na carne e colhe o quê? Destruição. Eu não estou fazendo isso para te pressionar, não, é para te alertar, para criar em você um apetite, para aproveitar essa oportunidade de sempre ofertar a Deus algo que você tem de melhor. Amém, gente? Aleluia. Se Deus está falando para você dar um valor, dá um valor. Fica preso a isso não, Ele tem algo muito maior para te dar. Então qualquer lugar do Brasil, do mundo que você estiver, entra no Pix aqui agora, guiachurch@gmail.com, e oferta onde você estiver, aqui também na casa, atrás aqui na frente. Nós vamos orar pelas suas ofertas hoje. Você na internet, entra aí, participa em nome de Jesus. Há prosperidade nesse ministério, nós cremos na multiplicação da sua semente. Vamos cantar essa guitarrinha aí, vamos lá. Vou te dar um tempo para você vir trazer. Nós vamos orar todos juntos, agradecendo a Deus por isso. Vem com alegria e intenção, irmão. Glória a Deus, aleluia. Bom é louvar a Deus, bom é ofertar com intenção, com alegria na presença dEle. Aleluia, Deus é bom demais. Eu sinto que está vindo uma onda de prosperidade, irmão, de abundância sobre nossas vidas. O Zoe se manifestando, amém, gente? Zoe sobre a sua oferta, sobre a sua semente. Zoe, o tipo de vida de Deus. Aleluia. Zoe manifestando poder e glória. Aleluia. Os céus estão torcendo, os céus estão esperando as nossas ações. Se você quiser, vem com alegria. Aleluia, o momento mais alegre do culto é esse, irmão. Dá muita alegria quando nós ofertamos a Deus. Dizimamos, devolvemos o dízimo. Aleluia. Escuta isso. A ficha demora muito para cair. Nesse quesito do dinheiro, a ficha demora muito para cair. Graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja liberta. Uma igreja que vai andar na plenitude de Zoe. Para a glória dEle. Deixa eu orar aqui junto com vocês. Nós temos mais algumas coisas para fazer.
Estende sua mão para cá, você que está aí. Pai, muito obrigado. Em concordância, nós concordamos em unidade, para que haja multiplicação de toda oferta lançada no altar, toda oferta semeada através do Pix, em qualquer lugar do mundo e do Brasil, onde pessoas estiverem em qualquer momento, sejam todos alcançados agora com a realidade de Zoe nas suas finanças, suas ideias, nos seus conceitos de negócio, no seu comportamento no mercado, que haja, ó Deus, um diferencial. Provoca, Deus, Zoe na vida de cada um deles, em nome de Jesus, amém. Quem está crendo por um salto quântico aí em breve? Faz um barulho para Jesus aí, irmão. Saltos quânticos na presença dele. Essa igreja é uma igreja muito grande, de uma influência muito grande, no Brasil e fora do Brasil. Quem está me seguindo? Essa é uma igreja de manifestação. Vai se manifestar aquilo que é de Deus na sua vida, e vai se manifestar também aquilo que não é, para você poder jogar para fora. Quem está me seguindo? Fica ligado no que eu estou te falando nos próximos dias, na semana. Esse ano vai ser um ano excepcional, vai ser um ano especial, um ano poderoso, um ano de salto quântico na presença dele, como igreja, como ministério, e você pessoalmente, na sua família, nos seus negócios, amém? Fica ligado para os ajustes, a lei dos ajustes. Se torne flexível para obedecer a Deus. Fica ligado na lei dos apetites. Deus vai expor você algumas coisas para mudar o seu apetite, porque a sua maneira de ver, de fazer as coisas não é a única maneira que existe. Existem outras possibilidades que Ele vai te mostrar. Fica ligado também na lei da agitação. Se você está muito agitado por alguma coisa, comece a buscar em Deus, porque pode ser indicação do seu propósito. Vai com força, vai com toda a tua força.